O estudo nosso será sobre o tema do livro Obras Póstumas, sobre o tema começando com Fora da Caridade não há salvação, e depois entrando no projeto 1868, que é um projeto de divulgação que Kardec apresentava, né, de que forma que o Espiritismo poderia ser difundido, quais seriam as formas mais eficazes, mais produtivas para que o Espiritismo se propagasse, né, pela nossa sociedade, né, sociedade planetária, sociedade mundial. Então nós vamos recomeçar aqui esse texto. No Fora da Caridade não há salvação, esse texto aqui tem uma pequena notação no final, dizendo que eram pensamentos íntimos de Allan Kardec, documento encontrado entre seus papéis. Então Kardec escreveu aqui uma pequena dissertação sobre essa ideia de Fora da Caridade não há salvação, tratando dessa ideia como uma experiência pessoal. Então ele coloca para nós assim: estes princípios não existem para mim apenas na teoria, eu os ponho em prática. Faço o bem tanto quanto minha posição o permite. Presto serviço quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha casa ou tratados com dureza. Não foram sempre recebidos a qualquer hora com a mesma benevolência? Jamais me lamentarei dos meus passos e das minhas tentativas de prestar um serviço. Pais de família não saíram da prisão através dos meus cuidados? Certamente não me cabe fazer um inventário do bem que pude fazer, mas do momento em que parecem tudo esquecer, me é permitido, eu creio, trazer à minha lembrança que minha consciência me diz que não fiz mal a ninguém, que fiz todo o bem que pude, e isto, repito, sem pedir a opinião de ninguém. A esse respeito minha consciência está tranquila, e a ingratidão com que pude ser pago em mais de uma ocasião, isso não constituirá para mim o motivo para deixar de fazê-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso saber desculpar os outros, para que nos desculpem a nós mesmos, a fim de que se possa dizer, como Jesus Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Continuarei, portanto, a fazer todo o bem que eu puder, mesmo aos meus inimigos, pois o ódio não me cega, e estender-lhes-ei sempre a mão para tirá-los de um precipício, se surgir a oportunidade. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve que retribuamos o bem pelo mal, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Mas nunca compreenderia a que nos prescrevesse retribuir o mal com o mal. Então aqui algumas anotações pessoais de Kardec, falando dele para ele mesmo, sobre as suas ações, e é algo que a gente normalmente não acompanha nos textos que Kardec publicou. Ele sempre falava muito de doutrina, e muito pouco falava sobre sua vida pessoal, né, salvo as notícias que nós temos sobre Kardec trazidas por outras pessoas, como já foi trazido, né, por Henri Sousse, que era ali o biógrafo de Kardec, como Leon Denis, que também trouxe ali uma particularidade de Kardec, né, que a gente estudou no começo do ano, quando Leon Denis teve ali o primeiro encontro com Kardec, e o flagrou, né, numa situação bastante descontraída, colhendo frutos, né, subindo numa árvore e depois jogando para sua esposa. Então algo que a gente não imaginaria Kardec fazendo. E algo muito curioso, eu me recordo, para vocês que são os mais antigos da sala, devem se lembrar do nosso amigo Clayton, de Brasília, né, que frequentava a nossa sala durante um tempo, e depois, por mudança de trabalho, acabou não tendo mais essa possibilidade. E certa vez o Clayton fez um trabalho, que me recordo, isso já são quase 8 anos mais ou menos, e ele fez um trabalho que era sobre o bom humor na doutrina espírita. E a gente fica pensando assim, mas bom humor, qual é o sentido, qual é o propósito de estudar isso? Ou seja, Kardec era uma pessoa bem-humorada, porque as imagens que nós temos dele é aquela imagem sisuda, né, daquela foto com aquela postura clássica do século XIX,
como todas as fotos que eram assim, né, para quem tem fotos antigas, ou já viram fotos antigas, dificilmente a gente vai ver pessoas descontraídas. Então sempre naquela posição, né, de o homem sentado, a mulher normalmente em pé ao seu lado, os filhos todos bem vestidos, fazendo aquela pose. Então ninguém sorria. Não se vê Leon Denis sorrindo nas fotos, imagens que são trazidas dele. Não se vê Kardec sorrindo. Nós não vemos os espíritos numa condição de descontração, sempre falando aquela coisa séria, fazendo aquela coisa sempre severa, né, com aquela severidade toda. Então o estudo dele vinha exatamente isso. Os espíritos têm bom humor, Kardec era bem-humorado, então a gente não tem contato com isso. E pelo fato de nós não termos contato, nós acabamos então criando aquela imagem de pessoas realmente sem qualquer tipo de expressão natural, expressão descontraída. E aí então a gente fica se perguntando, será que Kardec nunca contou uma piada? Será que Kardec nunca deu aquela gargalhada gostosa por causa de uma situação que ele vivenciou? Será que Kardec nunca fez caridade? Porque tirando esse texto que Kardec coloca para nós aqui, e fora os atendimentos que ele fazia dentro das reuniões mediúnicas, ou então orientando as pessoas a se organizarem para se comunicarem com os espíritos, nós não imaginamos Kardec dando esmola, Kardec ajudando alguém, prestando algum tipo de assistência. E nesse texto nós temos o contato, então, vendo esse lado humano de Kardec. E não Allan Kardec, o codificador. Nós vemos ali o Rivaio, né? E o Rivaio descontraído, um Rivaio vivendo como qualquer outro, né? O Chico Xavier ele é uma pessoa muito engraçada, né, Fletcher? Inclusive adorava contar histórias, né? Para quem se lembra do Pinga Fogo de 1971, se não me engano, ele conta aquela famosa história do avião, né? Que ele levou um susto viajando ali nos céus de Minas Gerais, e ele conta aquela história com muito gracejo, né? Com muita descontração, fazendo todos nós, né, acompanhar também esse mesmo humor. Então, morre educadamente, né? Então, e ele também era muito marrento também, o Chico, né? Tem aquela história, né, que ele falava assim, né? Estou com medo, vou gritar mesmo. Então, a gente vê assim que esse lado humano das pessoas acabam muitas vezes sendo obscurecidas pela filosofia, pelas ideias elevadas, né? Então, nesse texto, a gente consegue humanizar mais Kardec. Quando ele fala assim, né, será que eu não pude ajudar um pai de família sair de uma prisão? Imaginar Kardec se mobilizando, né, até a delegacia, tentando provar alguma coisa, levar alguma assistência para libertar uma pessoa que foi presa injustamente. Ou então oferecendo uma comida para quem batia a sua porta. Então, nesse Obras Póstumas, mais uma vez, nesse documento, nós conseguimos então ver, mais uma vez, esse lado humanizado de Kardec que nós tão pouco valorizamos, né? O próximo texto para nós aqui. O Zé colocou, né, também devemos manter a criança que sempre existe em nós, né? Pois é, tem algumas crianças que são mais levadas, né, Zé? Que insistem em não ir embora, né? Mas é sempre bom mantê-las aquelas comportadas, né? A mesma coisa também, né, Osmar? Jesus Cristo a mesma coisa. Tem até uma foto, quando a gente procura no Google sobre Jesus, e começa a procurar e tudo mais, a gente encontra uma foto muito interessante dele quando Jesus está fazendo aquele sinal de positivo, dando uma piscadinha com aquele sorrisão aberto, né? Então muita gente acha que aquilo é uma blasfêmia. Como é que ousam imaginar Jesus dessa forma? Tem até um livro espírita chamado Jesus de Calça Jeans. Eu não conheço qual é o seu conteúdo, mas eu sei que ele é divulgado no meio espírita, né? Então faz parte dessa literatura que nós estudamos. E essa ideia de Jesus de calça jeans fala exatamente de um Jesus que fala com os jovens na atualidade. Não é você manchar a imagem sagrada de Jesus. Exatamente, Elis, né? Fazer aquela modernização da ideia, né? Isso eu lembro também, Armando, bem lembrado, né? No site do Alamar tem Kardec e Jesus dando um sorriso. Para muitos, por incrível que pareça, isso é considerado uma blasfêmia. Jamais poderiam imaginar Kardec saindo daquela sua seriedade. E é um grande erro, né? Porque nós acabamos criando uma mistificação em torno daquilo que deveria ser visto com absoluta naturalidade.
Então, né, através desse texto, a gente consegue, bom dia pessoal que chegou, a gente consegue quebrar essa barreira, né, que nós infelizmente acabamos adotando, né, para nós mesmos, e conseguimos também observar que todas essas ideias, por mais elevadas que elas sejam, elas chegaram através de pessoas comuns, que tinham suas vidas comuns, que tinham seus problemas. A gente fica imaginando, será que Kardec chegou a chorar alguma vez, desanimado, triste, por alguma ofensa, por alguma calúnia, por alguma frustração que ele viveu? Provavelmente ele era humano. E só pelo fato dele ser Allan Kardec, né, nós nos esquecemos que o professor Rivaio, a gente pode imaginar ele se casando, né, com a Gabi, né, a carinhosa Gabi, que era sua esposa, no momento em que ele beijava sua esposa, em que ele entrava ali no altar, né, porque ele não era, pelo menos pelo que a gente imagina, ele não era espírita nessa época ainda, mas a gente vê as coisas mais naturais. Né, o mesmo Jesus, o homem é a mesma coisa. Então, observando esse aspecto, né, humano das personalidades, tanto espíritas como também de outras filosofias, mas que trouxeram para nós essa mesma seriedade, nós conseguimos então ver, né, essa fragilidade das pessoas, apesar da sua sabedoria. O Braz lembrou aqui, né, tem um conto, não sei se é na Revista Espírita, Kardec brincando com os convidados sobre um pequeno banquete, né, ele riu muito. Olha, Braz, talvez seja na Revista Espírita, e esses banquetes, essas viagens que Kardec fazia, foram compiladas naquele livro Viagem Espírita de 1862. Tem muitos relatos que falam das viagens que Kardec faz. Né? Seria assim o seu diário de bordo, né, das viagens que ele fazia. E muitas vezes ele contava algumas dessas suas experiências. Eu não me recordo exatamente dessa passagem, mas ela se encaixa nessas viagens que ele fazia, né? Deixa eu ver aqui, estou procurando o livro, mas só encontrei Livraria Loyola, Religião, Santos de Calçadinhos. Eu vi Jesus de Calçadinhos ali. Tá, dá uma procuradinha aí, inclusive um livro que foi bastante ironizado por muitos espíritas, que eu lembro que eu vi comentários sobre isso. O Armando colocou, não tenho dúvidas, ele era um homem como outro qualquer, né, no sentido de sentimentos, de ideias, de temores, de tudo. Era um ser humano como outro qualquer. Né, e o que mantinha, certamente, Armando, nessa sua caminhada confiante, forte, era a presença constante dos espíritos, porque do contrário ele poderia sucumbir como qualquer outra pessoa. Né? Então nós tivemos Chico Xavier, que passava por essa mesma dificuldade, Kardec, que passava por essa dificuldade, Divaldo também já passou por essa dificuldade, outras pessoas, Madre Teresa já passou por isso, Gandhi já passou por isso, etc, etc, etc. Né? O Fred colocou, né, quem escreve coloca um tema em evidência. Né? Se eu falasse do Zec, né, falar do Zec militar, né, ele não é só isso. Né? Pois é, né, cada um ali nós temos vários aspectos, mas infelizmente a gente acaba colocando como referência, nós acabamos idolatrando, né, aquelas pessoas, sempre destacando aquela virtude que o coloca na melhor posição, na posição mais superior. Mas acima, né, muito acima dessa posição que nós achamos ser superior, nós temos ali toda a humanidade das pessoas. Né? Então a gente vê que um texto simples como esse nos leva a tantas e tantas reflexões. E que se nós podemos imaginar Kardec com toda a sua humanidade, por que nós não podemos viver a nossa humanidade? Lutando contra as nossas más tendências, sofrendo com as dificuldades, com os obstáculos que surgem, com as nossas decepções e frustrações. Né? Então aqui, como foi observado, né, no final desse texto, Pensamentos íntimos de Kardec, documento encontrado entre seus papéis. Então aquele calhamaço de papéis que Kardec guardava, né, com suas anotações, com suas observações, e aí então ele fazia uma seleção. Porque quando nós pegamos, por exemplo, um texto como um dos textos analisados, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque os textos dos Espíritos, Kardec publicava naquela seção dentro de cada capítulo chamada Instruções dos Espíritos. Mas as análises, as reflexões, era ele que desenvolvia, claro, que com a ajuda dos Espíritos, mas também com muito do seu próprio conteúdo. Então ele escrevia aqueles textos falando, por exemplo, sobre, vamos pensar aqui, Bem-aventurados os aflitos, capítulo que eu gosto muito, capítulo 5, lá do Evangelho. Então tem muitas reflexões de Kardec. Nós achamos que ele escreveu aquele texto de bate-pronto. Ele escreveu
ficou tudo certo, tudo perfeito, e ele publicou. Ele deve ter ensaiado escrever aquilo várias vezes, várias linhas de pensamento, deve ter amassado o papel, escreveu uma coisa, não gostou, guardou e depois continuou escrevendo de uma outra forma. Depois ele foi corrigido, trocou ideias com outras pessoas. Ele fez um trabalho muito complexo para poder redigir tudo aquilo. Não foi simplesmente assim, ele se sentou, acabou de comer aquele pão com manteiga e depois falou, vou escrever. E começou a escrever, ficou pronto e publicou. A coisa não funciona dessa forma. O Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, são livros que trazem textos extremamente profundos em termos de filosofia e de conhecimento para a época. E para chegar naquele ponto que ele considerava o ideal, imagina quantos textos ele escreveu, quantos ensaios ele fez. E nesses ensaios, quando ele via que alguma coisa poderia ter algum futuro, numa outra oportunidade, num outro assunto, ele devia ter guardado aquilo, engavetado, colocado numa pasta. E aí, então, após a sua desencarnação, começaram a fuçar nesses papéis. Vamos ver aqui o que nós temos, que nós podemos aproveitar antes de arquivar tudo isso, ou jogar alguma coisa fora. Porque a gente imagina que depois que Kardec desencarnou, nada dele foi jogado fora, né? As roupas não foram doadas, seus objetos pessoais foram todos para museus e tudo mais. É o que a gente imagina. E, na verdade, foram tratados como, ainda mais Kardec, que, sendo quem era, a desmaterialização dele era, o desapego à matéria, era, sim, um dos pontos primordiais. Portanto, ele deveria ter conversado com a sua esposa. Se por acaso eu for embora, se desfaz de tudo, não se apega em nada, que não precisa de nada disso. E a gente pensa assim, como Kardec poderia ter feito isso? Quem mais poderia ter feito isso além de Kardec? Sendo quem ele era e o conhecimento que ele tinha. Né? Então essa é a humanização que nós vemos de uma personalidade como essa. Né? Então atitudes, pensamentos, ideias, né? Tudo isso faz parte da natureza humana de Allan Kardec. Vamos agora para o nosso próximo texto aqui. Vamos entrar no projeto 1868. E como eu falei para vocês no início, foram algumas reflexões de Kardec, e naturalmente, né, daqueles que foram seus colaboradores, trazendo aqui uma metodologia para a divulgação do Espiritismo, para a sociedade, né, qual seria a forma ideal. Hoje nós pensamos assim, né, se você quiser divulgar o Espiritismo, como você faria hoje no século XXI? Você montaria um centro espírita, você poderia publicar um livro, você criaria um site, abriria uma página lá no Facebook, você poderia fazer visitas a grupos divulgando o Espiritismo. Me recordo que um grupo de colegas foi convidado para fazer a divulgação do Espiritismo numa universidade. E isso porque aquela universidade estava promovendo, aqui em São Paulo, estava promovendo uma semana de reflexões em torno das religiões. Então vários representantes foram convidados para falar sobre o Espiritismo. Então num dia foi um católico, no outro dia um evangélico, no outro dia um umbandista, depois um budista, um judeu, não sei lá quem foi. E o Espiritismo também estava envolvido nisso. Né? Então, né? Ok, Pitbull, bom dia, bom trabalho para você. Então, assim, nós ficamos imaginando quais seriam as formas. Jesus fazendo a sua divulgação, estudando o Evangelho, o Novo Testamento. Nos Evangelhos nós vemos ali qual foi a metodologia dele, fazendo exatamente as peregrinações, trabalhando através das curas, através daquilo que era chamado dos milagres, conversando com as pessoas sobre esses princípios que ele difundia, que acabaram se tornando a base do cristianismo, né, em termos de caridade, em termos de espiritualidade. Então, em cada época, nós temos ali os recursos, né, e as possibilidades para fazer divulgação. Então, Kardec, naquela época, ele elaborou esse projeto em 1868 para tratar exatamente dessa forma de divulgação, de propagação do Espiritismo. Então, vamos lá. Um dos maiores obstáculos que podem entravar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-lo, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é de formulá-la em todas as suas partes e até nos mais minuciosos detalhes, com tanta precisão e clareza que qualquer interpretação divergente fosse impossível. Então, aqui a gente já começa a pensar aquela ideia de Emmanuel,
quando ele diz assim que a melhor caridade que nós podemos fazer em prol do Espiritismo é a sua divulgação. Essa é uma frase bastante conhecida e, sem dúvida nenhuma, bastante verdadeira também. E um outro ponto que Kardec destaca é exatamente isso, nós pensarmos, nós analisarmos, conversarmos sobre o Espiritismo dentro das suas bases mais corretas, né, com textos, com ideias bem embasadas naquilo que de fato é o Espiritismo, para que nós não divulguemos uma ideia falsa do que vem a ser essa doutrina, que infelizmente nós temos muito disso. Nós vemos publicações, nós vemos instituições, nós vemos pessoas que se colocam na condição de divulgadores, divulgando as suas ideias que muitas vezes contrariam aquilo que é a base doutrinária. Então o que Kardec fala primeiro, a unidade é fundamental. Que é importante que nós trabalhemos com tanta precisão e clareza, como ele diz aqui, que qualquer interpretação divergente fosse impossível. Lá no Livro dos Médiuns ele já falava sobre isso. Sobre as disputas entre as sociedades, né, sobre a falta de entendimento entre as pessoas, mas que o Espiritismo, estabelecendo as suas bases comuns a todas as pessoas, isso evitaria qualquer tipo de conflito. O Braz colocou, né, me disseram que hoje tem obras espíritas e espiritualistas sendo traduzidas para o japonês, não sei se procede. Na verdade, né, Braz, a divulgação do Espiritismo tem sido feita em várias línguas, vários idiomas, né? Então não apenas em japonês, mas, né, já ouvi falar em árabe também, já ouvi falar nas línguas da Europa, né, nos idiomas da Europa, como francês, alemão, italiano, isso que é bastante comum, que a gente já sabe, né? Mas assim, não me surpreenderia. Eu não cheguei a ver ainda nenhuma obra traduzida em japonês, né, mas já ouvi falar alguma coisa sobre isso, mas isso não me surpreenderia. Né? Até porque nós temos a Fernanda, por exemplo, que mora na Suíça, ela pessoalmente, com a colaboração de um ou dois amigos, fez a tradução para o italiano do Nosso Lar. Então a gente vê que são iniciativas pessoais que ajudam nessa propagação. Então tudo aquilo que é feito com boa vontade, com sinceridade no coração, com competência, é sempre um ponto a favor. A mesma iniciativa que nós temos de formar esse grupo de estudos e conversarmos o tempo todo, sempre aqui acolhemos, né? Muitos de vocês aqui passaram uma vez e acabaram ficando. E ficaram porque começaram a perceber que as ideias eram afinizadas com aquilo que vocês pensavam, e acabamos então chegando até levar conhecimento a muitas pessoas que ouviram falar do Espiritismo, conheciam muito pouco do Espiritismo. Nós temos o trabalho do Espiritismo.net, por exemplo, que é um trabalho feito no meio virtual que tem um grande alcance. E ali todas as nossas publicações, todos os nossos trabalhos, nós fazemos com que pessoas se aproximem do Espiritismo por aquilo que nós levamos de verdadeiro da doutrina. Né? Então, sempre prestando muito mais atenção naquilo que é base doutrinária, para evitar essa divergência, para evitar essa separação das ideias, né? E continua aqui Kardec. Se a doutrina do Cristo deu lugar a tantas controvérsias, se ainda hoje é tão mal compreendida e diversamente praticada, isso se deve ao fato do Cristo ter se limitado ao ensinamento oral, e a que seus próprios apóstolos deram apenas princípios gerais, que cada um os interpretou conforme suas ideias e seus interesses. Aqui essa passagem de Kardec ela é bastante interessante e nos leva a algumas reflexões bastante profundas, pensando, por exemplo, por que o cristianismo hoje é tão fragmentado em termos de grupos. Por que nós temos hoje igrejas de toda ordem, igrejas que falam sobre o cristianismo, mas cada uma fala do seu jeito, com os seus dogmas, com suas práticas, com seus rituais, com suas bases filosóficas. Por que isso tudo? Porque Jesus falava, as pessoas ouviam e escreviam. Descartando a ideia das traduções, Brás, dessas cópias das cópias, o próprio princípio lá embaixo, lá no começo, já era complicado, porque os apóstolos davam a visão dele. Quer dizer, Jesus fazia aquilo de acordo com o seu conhecimento e com sua grandeza. Os apóstolos, dentro de suas limitações, tentavam interpretar aquilo que o mestre fazia. E como é que um apóstolo é capaz de descrever exatamente? Eles descreviam externamente. Então é como se eu fosse um
um repórter. Então eu via e falava assim, foi um herói, São Jerônimo foi um homem que trabalhou arduamente para poder unir todos esses relatos e compilá-los e tudo mais, para transformar aquilo que hoje nós conhecemos como Bíblia. É um trabalho muito difícil, né? Um trabalho daqueles copistas do passado e tudo mais. Então a gente imagina hoje você acompanhando uma grande personalidade, imaginemos nós acompanhando Allan Kardec, se nós fôssemos ali alguns dos contemporâneos dele, e aí então nós tivéssemos a oportunidade de depois fazer um relato sobre aquilo que ele fazia. Então a gente coloca, Kardec foi em tal lugar, Kardec conversou com tal pessoa, Kardec disse tal coisa, Kardec fez e aconteceu, mas nós nem imaginamos o que se passa dentro dele, em termos de ideias, em termos de sentimentos. Então, na verdade, os apóstolos escreveram aquilo que eles viam e o modo como eles interpretavam cada coisa. Mas eles não estavam 24 horas com Jesus ouvindo tudo o que ele fazia, ouvindo e vendo tudo o que ele fazia e dizia, e muito menos sondando a sua intimidade. Então a gente pode imaginar assim que eles fizeram uma descrição geral, tanto que a vida de Jesus ela foi resumida em algumas páginas. Se nós pegarmos o livro de João, Lucas, Marcos e Mateus, nós teremos ali algumas páginas, 20, 30 páginas. Como é que nós podemos resumir um trabalho de uma personalidade da dimensão e envergadura de Jesus sendo resumido em 30 páginas? E aí então, por causa dessa escassez de informação e por causa dessas interpretações subjetivas de cada um dos apóstolos, nós temos hoje as pessoas que pegam aqueles livros e fazem sua própria interpretação. Aí nós temos ali a essência ficou, mas é uma essência divergente, né, Brás? Por isso que nós temos hoje a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Evangélica, porque cada um interpreta do seu jeito. E como Jesus não escreveu nada, não registrou pessoalmente nada, colocou as suas ideias no papel para que elas não fossem questionadas, foi exatamente o que levou as pessoas a fazerem isso por ele. E hoje nós temos esse conflito todo. Armando colocou tanto que a Bíblia foi escrita por diversos escritores desde o primeiro livro. Pois é, mas aí a gente fala assim, quem escreveu o Antigo Testamento? Moisés recebe todo o crédito. Mas será que Moisés teve condições de participar de todos os eventos, inclusive eventos que nem eram da sua época? E aí a gente começa a questionar realmente até onde, né, a interpretação da Bíblia hoje é compatível com a realidade dos fatos daquela época. Esse é um grande problema de conflitos que se tem hoje. Por que algumas igrejas aceitam o Antigo Testamento e outras não aceitam? Por que tantas denominações cristãs existentes? Só no Brasil, a gente não precisa nem falar no mundo afora. Só no Brasil nós temos ali uma quantidade tão significativa de igrejas que pensam diferente a respeito do Evangelho, que mostra exatamente ali esses conflitos de ideias, né? E a maioria era analfabeta naquela época, sem falar nesse complicador, né, Fernando? Então, pessoal, a gente vê aqui o que Kardec coloca para nós, né? O problema que se teve. Agora, voltando. Se ele, Jesus, tivesse formulado a organização da igreja cristã com a precisão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que isso teria prevenido a maior parte dos cismas e querelas religiosas, assim como a exploração que foi feita da religião em proveito das ambições pessoais. Resultou que, se o cristianismo foi, para alguns homens esclarecidos, uma causa séria de reforma moral, não foi e ainda não é para muitos, senão o objeto de uma crença cega e fanática, resultado que, num grande número, engendrou a dúvida e a incredulidade absoluta. Olha que peso tem essas ideias de Kardec, que fala exatamente sobre isso. As pessoas seguem o cristianismo como uma religião em busca de salvação. Mas elas não pensam na religião, nas ideias cristãs, como um instrumento de transformação moral. Elas querem a salvação, mas não querem se transformar moralmente. Algumas se transformam como uma consequência dessa fé, mas sem estarem conscientes da importância dessa transformação. Então fazem um caminho contrário, se apegam à fé e a fé transforma. É o que acontece, por exemplo, quando a gente ouve depoimentos de pessoas, e depoimentos muito sinceros, diga-se de passagem, de pessoas que acabavam tendo uma vida desregrada, regada pelo vício, pelas más condutas, por um temperamento difícil, e as pessoas dizem assim, olha, depois que eu me converti eu consegui me libertar.
Então eu dou graças a Jesus por Ele ter me salvado. E isso é um fato. Só que é um fato que a pessoa compreende de uma forma contrária, porque ela diz que foi Jesus que a salvou, como se Jesus tivesse tirado o mal do corpo dela. Só que o fato da pessoa ter se entregado àquela religião, ela naturalmente e quase que inconsciente foi promovendo a sua própria transformação. Então ela não começou a se transformar para poder chegar até Jesus. Ela acredita que chegando a Jesus foi Ele que a transformou. Então, na verdade, a religião se torna quase que um placebo. O placebo, para quem não se lembra, é aquela pílula de farinha que normalmente são dadas em pesquisas ou então nos hospitais para pacientes que demonstram uma certa tendência hipocondríaca. Ou nas pesquisas para poder diferenciar a eficácia de um medicamento. Então a pessoa diz assim, Jesus me salvou. Na verdade foi ela própria que se salvou. Foi ela própria que se regrou, porque ela começou a criar dentro dela regras de fidelidade, regras para se proteger do sofrimento, uma forma dela se libertar do medo. Então ela foi fazendo tudo aquilo por ela própria e ela atribui isso ao milagre exterior. E quando Jesus falava, deixai brilhar a vossa luz, e quando nós promovemos isso de uma forma consciente, essa transformação se torna muito mais rápida e eficaz. Mas feliz daquele que consegue se transformar independente do caminho. Então nós vemos muito nas prisões, né? Aqueles presos que acabam se convertendo, porque os grupos missionários frequentam essas instituições. Nós temos grupos espíritas, católicos, evangélicos, que fazem um belíssimo trabalho de evangelização dentro das penitenciárias. E ali muitos desses presos que acabam, porque a gente pensa que todo preso é aquele criminoso que não tem mais reversão, né? Aquele criminoso definitivo. E, na verdade, ele cometeu um crime, foi punido por isso, e certamente grande parte daqueles criminosos, que hoje nós intitulamos criminosos, né, são pessoas que se arrependeram do que fizeram, porque perderam suas famílias, perderam o pouco que possuíam, e pensavam assim, se eu pudesse voltar no tempo, e ali eles se apegam a uma religião. E aquela transformação, quando eles dizem assim, eu cometi um crime, eu me converti para essa religião, e foi Jesus que me salvou. Eles falam isso, grande parte desses convertidos, vamos dizer assim, são pessoas que falam com muita sinceridade. Só que eles precisavam dessa motivação exterior para fazer aquilo que interiormente, sozinhas, elas não conseguiriam fazer. Então a transformação moral para nós, ela começa, para nós espíritas, ela deve começar de dentro para fora. Você não se salvou porque você é espírita. Você se salvou porque você quis. E o espiritismo se torna para você uma fonte inspiradora. Então você não busca a salvação no espiritismo porque você não vai encontrar. Você vai encontrar lá dentro de si mesmo. Agora, se você fez o caminho contrário e isso te fez bem, tudo bem, não tem problema também. Então por isso que nós vemos hoje essa ideia do cristianismo que não se tornou, não foi instituída oficialmente através de regras, através de leis e tudo mais, acabou se tornando então uma fé cega, muitas vezes fanática, e acabaram então, o cristianismo acabou então resultando em um efeito positivo nas pessoas, mas muitas vezes também um efeito bastante negativo. Porque o fanatismo, a gente sabe, né, sempre traz um prejuízo para aquela pessoa e para aquelas pessoas que sofrem por causa desse fanatismo, sofrem um efeito do fanatismo. O Fred já colocou, né, eu através dos Alcoólicos Anônimos tapei a garrafa, né? Para mim funcionou como e por que eu não sei, por vontade própria, por conscientização, né, Fred? Tudo isso também. Então muitas pessoas buscam esses grupos de apoio, como o próprio nome diz, grupo de apoio. Ele não é um grupo de salvação. Porque, como a gente sempre fala, a força e a capacidade está dentro de cada um de nós. Mais uma vez, deixai brilhar a vossa luz, a nossa própria luz interior. Basta apenas que a gente consiga fazer isso, seja através de uma motivação individual, seja através de uma motivação de um grupo de apoio, seja através de uma crença, de uma fé. Cada um tem ali cada um sabe exatamente a graduação da sua força, né? Então, essa é o que Kardec coloca para nós. E ele diz assim ainda, vamos lá. Só um instantinho. Só o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, assim como disseram os Espíritos,
a grande alavanca da transformação da humanidade. Olha só então o Espiritismo levando a conscientização e a informação para que cada um, através do seu livre-arbítrio, promova a sua própria transformação. A experiência deve nos esclarecer sobre o caminho a seguir. Mostrando-nos os inconvenientes do passado, ela nos diz claramente que o único meio de evitá-los no futuro é de assentar o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva, nada deixando ao arbítrio das interpretações. O que é uma doutrina positiva que nós conversamos? Isso nos faz uma referência ao positivismo, ao Auguste Comte, que foi ali um pensador, né, da época de Kardec, contemporâneo de Kardec, que criou essa doutrina positiva dizendo que a fé não leva a nada, a fé só leva a confusão. Se você quer analisar alguma coisa, busque os fatos. Busque o processo positivo, que é você analisar, você testar, você comprovar. Isso que é fundamental. Então a doutrina espírita também tem bases, como Kardec coloca, bases sólidas de uma doutrina positiva. A gente sempre pensa assim que, já ouvi textos espíritas, já li textos espíritas, que diziam assim, que Auguste Comte era um materialista, que pelo fato dele ser um ateu, e achar que tudo deve ser comprovado num laboratório, ele então não conhece Deus, não compreende Deus. Isso ele pode não compreender, é um problema dele. Só que, na verdade, quando você fala em positivismo, você fala de um método, não é uma crença. O que Auguste Comte dizia era assim, não acredite cegamente nas coisas sem analisá-las racionalmente. Ele falava isso da ciência, ele falava isso da filosofia, falava isso da sociologia. Se você quer aplicar um método de transformação para uma sociedade, aplique esse método e busque o resultado. Não fica acreditando que milagres vão acontecer, porque a coisa não funciona assim. Então essa mesma ideia positivista foi também base do próprio Espiritismo, como Kardec colocou agora. Uma doutrina positiva, quer dizer, racional, analítica. Por que você vai acreditar numa coisa simplesmente porque te disseram? Muitas vezes a gente busca desesperadamente uma resposta para poder explicar para nós aquilo que é sobrenatural, que a gente se apega nas ideias mais absurdas e que não tem qualquer fundamento lógico, mas se torna uma fantasia que é agradável. A Angelina colocou em cima, né, conhece a verdade vos libertará. E essa libertação é a libertação da consciência, principalmente. Não é a libertação das algemas materiais, simplesmente a libertação da própria consciência. Porque a consciência, quando ela é limitada pelo dogma, o dogma seria uma restrição nas suas ideias. Você tem que acreditar naquilo e apenas naquilo. A libertação dos medos, a libertação da culpa, ou seja, a libertação do próprio espírito. E essa verdade vem através da razão. Não que a razão seja definitiva, porque ainda existe muito que a nossa razão não acompanha. A própria existência de Deus para nós é muito difícil. Como é que você vai analisar Deus, sendo que nós ainda temos uma grande dificuldade de compreendê-lo? Kardec apresenta para nós uma proposta, uma análise, uma forma de analisar, uma proposta analítica, para entendermos por que Deus não pode deixar de existir. Quando ele fala exatamente sobre tudo aquilo que é causal, né? Tudo tem uma causa, tudo tem um começo, tudo tem um princípio, nada não cria nada. Então, se existe uma criatura, se existe algo que foi criado, é porque existe um Criador. Agora, o tempo que nós vamos levar para compreender Deus vai muito longe. Mas ainda nós temos aquela ideia que Deus é Pai. Foi a forma que Jesus encontrou para poder transmitir para as pessoas a ideia de Deus, já que no passado Deus era visto como aquele juiz severo que punia, que castigava. Nós chamamos de Deus mosaico, né? Deus da época de Moisés. Então Jesus trouxe Deus de uma visão mais afetiva e 2000 anos depois nós continuamos acreditando que Deus é o papai. Sendo que Deus, agora que a doutrina nos explica melhor, é aquela inteligência primeira capaz de criar tudo, só que ainda nós não conseguimos compreender. E isso então entra o quê? A questão da fé? Sem dúvida, mas é uma fé raciocinada. Não é aquela fé cega. Acreditar pelo desejo de acreditar. É acreditar buscando na lógica os seus fundamentos. O Zé colocou, como disse Einstein, creio num Deus que criou o homem, e não num Deus que o homem criou. Perfeito, Zé.
né? Não poderia esperar menos do que isso do nosso nobre Einstein, né? Segura aí, Andréa. Então, continuando para nós aqui. As dissidências, falando do Espiritismo, que poderiam surgir, se fundirão por si mesmas na unidade principal que será estabelecida sobre as bases mais racionais, se estas bases forem claras e não vagamente definidas. Quer dizer, se você consegue definir bases claras, sólidas, compreendidas por todos, aquilo que é divergente vai naturalmente começando então a se aproximar dessas bases e depois se funde. Tudo isso vai ser como se fosse assim, imaginemos um cinturão de asteroides girando em torno de um planeta. Esse planeta é a verdade. Esse cinturão de asteroides que fica em volta, essas pedras que ficam rodando em volta desse planeta, são as divergências. Conforme aquilo que é sólido vai se fortalecendo e vai crescendo, essas divergências vão se aproximando e fundindo dele, deixando de ser interpretações subjetivas e tornando-se compreendidas pela própria base. Ressalta ainda dessas considerações que esta marcha, dirigida com prudência, é o mais poderoso meio de lutar contra os antagonistas da doutrina espírita. Quer dizer, quem são os antagonistas? Como é que está o som, pessoal, por favor? Ok, obrigado. Conforme fala quem são os antagonistas? São aqueles que atacam o Espiritismo. E como é que nós podemos defender o Espiritismo se entre nós mesmos continua esse ataque? Se nós não nos entendemos sobre aquilo que está definido e claramente, né, solidificado como base doutrinária. E como eu falei para vocês, né, nós temos pontos, sem dúvida nenhuma, que são ainda pouco esclarecidos para nós. E aí, como eu sempre falo para vocês, e é algo que eu vou sempre reforçar, que tudo aquilo que para nós não está bem definido deve ser para nós um objeto de cuidadoso estudo e não de ataques. Nós temos que nos aproximar sempre daquilo que para nós é definitivo, para aquilo que para nós é incontestável. Ainda que surjam ali aquelas casquinhas de dúvidas, mas se a base está sólida, que fiquemos com a base. Aquilo que é duvidoso, guardemos. Não utilizemos isso como objeto de separação, de sectarismo entre nós. Continua. Todos os sofismas viram quebrar-se contra os princípios aos quais a sã razão nada poderia encontrar para se opor. Dois elementos devem concorrer para o progresso do Espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la. O desenvolvimento que ela toma a cada dia multiplica nossas relações, que não podem senão ampliar o impulso que dará à nova edição de O Livro dos Espíritos e à publicidade que será feita sobre esse assunto. Para poder utilizar essas relações de uma maneira proveitosa, se após ter constituído a teoria eu devesse concorrer para a sua instalação, seria necessário que, além da publicação das minhas obras, tivesse meios de aquisição mais direta. Ora, creio que seria útil que aquele que fundou a teoria pudesse ao mesmo tempo dar impulso, porque então haveria mais unidade. Então Kardec coloca assim: ele escreve os livros e ele mesmo faz a propagação. Jesus traz a base da sua filosofia e ele mesmo faz a sua divulgação. Só que nós sabemos que isso é humanamente impossível. Porque ou você faz uma coisa ou você faz outra. Então você trouxe a ideia e deve confiar naqueles que fazem a sua propagação. Só que para que haja essa confiança, é fundamental que as suas ideias estejam claras, sem dúvidas, e que não possam ter interpretações diferentes daquela que é a sua realidade. E continua. Sob esse aspecto, a sociedade deve necessariamente exercer uma grande influência, conforme o disseram os próprios espíritos, mas sua ação só será realmente eficaz quando ela servir de centro e de ponto de reunião de onde partirá um ensinamento preponderante sobre a opinião pública. Para isto, é-lhe necessário uma organização mais forte e elementos que ela não possui. Então o que Kardec coloca é que para que as ideias espíritas sejam divulgadas e que elas sejam verdadeiras,
ou claramente verdadeiras para que todas as pessoas compreendam, há a necessidade de uma rede de divulgação, uma rede de propagação bem organizada, bem sólida, bem extensa, que não deixe dúvida para as pessoas, com aqueles que são os divulgadores bem esclarecidos quanto ao seu conteúdo. E aí então ele já coloca para nós, para isso lhe é necessária uma organização mais forte e elementos que ela não possui. Ou seja, naquela época, Kardec não tinha como fazer isso. Mas ele lembrava lá no começo desse texto que não era para o presente que ele falava tudo isso, mas era para o futuro. Que no futuro essas ideias se tornariam mais sólidas por todos os recursos que possuem. E continua. No século em que estamos, e em vista o estado dos nossos costumes, os recursos financeiros são um grande motor de todas as coisas, quando empregados com discernimento. Na hipótese desses recursos não chegarem por uma via qualquer, eis o plano a que me propus a seguir e cuja execução seria proporcional à importância dos meios e subordinada aos conselhos dos espíritos. Então ele já lembra que naquela época havia necessidade de dinheiro para fazer isso. Para você publicar livros, você tem que ter dinheiro para publicar. Para você fazer viagens, você precisa de dinheiro para viajar. Então hoje nós temos outros recursos, você tem meios pessoais, como a própria internet. A gente acha, ainda hoje a gente não consegue, vamos dizer assim, a gente subestima o poder desse meio de comunicação. A internet ainda é para nós algo que, se você tiver bem, se você não tiver, tudo bem também. Se você for uma pessoa offline, você não vai deixar de viver por isso. Se você for uma pessoa online, você vai ser uma pessoa muito mais dinâmica, muito mais com possibilidades de difundir a sua ideia de uma forma muito mais eficiente, de alcançar distâncias que uma pessoa comum não pode fazer. Então a gente faz essa divisão, né, daquilo que você pode fazer com a internet e da vida que você pode continuar sem ter a internet. Só que, na verdade, se nós utilizamos esse meio de comunicação, essa tecnologia, de uma maneira produtiva, nós podemos alcançar grandes distâncias e viver de uma forma muito equilibrada, aproveitando a vida pessoal que você tem e a vida virtual ou os meios virtuais que estão à sua disposição. Então hoje nós podemos utilizar esse meio de comunicação, essa tecnologia, para você fazer aquilo que você bem entender. E se conseguir fazer isso de modo produtivo, ótimo. Basta nós lembrarmos do alcance e da profundidade desse meio de comunicação, que a chamada Primavera Árabe, que provocou algumas revoluções em alguns países do Oriente Médio, né, no Egito, lá na Síria, se não me engano, na Líbia, né, que derrubou inclusive um ditador, tudo isso começou com uma mensagem que um rapaz transmitiu pelo Twitter. E acabou se repercutindo, né, o efeito do caos, né? O bater das asas de uma borboleta pode provocar um tufão do outro lado do planeta. Então um rapaz enviou uma manifestação contra aquela ditadura que havia sido instalada no seu país, e a partir dessa mensagem começou então a formar aquele grupo enorme. E aí então derrubaram aquele governante, influenciou outras nações daquela região, e tudo isso começou por causa de uma mensagem lançada por um celular. Então a gente vê que isso realmente provoca grande efeito nas pessoas, coisa que na época de Kardec não era assim. Tudo demandava muito recurso, tudo demandava muito dinheiro. Então ele, dentro daquelas condições, ele trouxe para nós assim. Então o que a gente vai ver agora é uma sugestão. Bom dia Décio. Bom dia, pessoal. Então, dentro dessas condições que chegaram, que ele tinha naquela época, ele então trouxe para nós aqui uma série de ideias que poderia fazer com que o Espiritismo se propagasse. E serve para nós ainda. Então nós podemos utilizar essa mesma base e a partir dessa base, ajustando e adaptando ao nosso contexto atual, com a tecnologia de que nós dispomos hoje, certamente nós podemos fazer um trabalho de divulgação muito mais eficiente do que eles possuíam naquela época. Afinal de contas, nós estamos aqui há 1,5 século de avanço com relação a eles. Mas as bases, as ideias de Kardec são fundamentais. Então ele coloca primeiro, das suas ideias, estabelecimento central. Vamos pensar o que significa isso. Então os livros foram publicados, as pessoas compravam, começavam a ouvir falar, formavam seus pequenos grupos para poder estudar, para poder
realizar as atividades de comunicação com o mundo espiritual, de assistência e tudo mais. Então Kardec coloca, primeira coisa, estabelecimento central. A fase mais urgente seria de se prover de um local convenientemente situado e disposto para as reuniões e as recepções. É a ideia da formação dos centros espíritas. Vamos formar um local onde o público possa frequentar. Um local que tenha espaço, um local onde tenha as instalações, para que as pessoas não fiquem dispersas. Eu li o livro lá na minha casa, eu li o livro lá com a minha tia, eu dei um livro de presente para o meu tio, de repente tem um centro espírita, vamos todos nos encontrar nesse local. Não colocando como local sagrado, você tem que ir para o centro espírita, porque ali é o lugar abençoado para você falar de espiritismo. Não. É um espaço comum, onde todas as pessoas poderiam se encontrar e trocar ideias e formar aquela opinião de unidade, aquela opinião harmoniosa sobre as bases doutrinárias. Porque se eu estou lendo um livro em casa, e vocês, individualmente, cada um, lê esse mesmo livro, vocês vão formando as suas ideias a partir do conhecimento da perspectiva que vocês têm sobre aquele assunto. Eu vou formar a minha, vocês vão formar de vocês e tudo mais. Ou seja, eu falo uma coisa, é aquela história do elefante, né? Vocês se lembram, né? Um colocava a mão na cauda do elefante, o outro na tromba, o outro na perna do elefante, um dizia assim, eu peguei aqui no tronco de uma árvore, o outro não sei o que, não sei o que. E esses três cegos acabavam tendo visões diferentes do mesmo animal. Então, um lugar disposto para as reuniões e recepções. Esse é o ponto base. Sem lhe dar um luxo inútil, que seria impróprio, seria necessário que nada aí acusasse a penúria, e que representasse suficientemente bem para que as pessoas de distinção pudessem ali comparecer sem se sentirem diminuídas. Além do meu alojamento particular em que eu habitasse, ele deveria compreender. Então Kardec coloca assim, um lugar que tivesse uma boa apresentação. Não precisava ser aquela coisa em que as pessoas sentariam no chão. E Kardec tinha uma grande preocupação das pessoas distintas, porque se você coloca um lugar básico, pessoas comuns vão frequentar. Mas aquelas pessoas que são mais, que têm ali, que exigem um conforto maior, poderiam se sentir constrangidas. Então Kardec coloca um luxo, não um luxo inútil, mas que houvesse um conforto para que pudesse receber todas as pessoas, para que todos se sentissem bem naquele ambiente. Então, além do meu alojamento particular em que eu habitasse, ele deveria compreender, primeiro, uma grande sala para as sessões da sociedade e para as grandes reuniões. Nós temos hoje os centros espíritas com os seus auditórios, onde ali são feitas palestras, são feitas as grandes reuniões. Hoje os centros espíritas são mais... tem uma ideia estrutural um pouco diferente. Você tem o local onde são feitas as reuniões mediúnicas, o local onde são feitos os grupos de estudos e o local onde são feitas as palestras. Claro, desde que o centro espírita tenha a possibilidade de fazer isso. Do contrário, nós temos centros espíritas que fazem tudo num local só. Eu me recordo conversando com uma amiga que vive no Rio de Janeiro. E ela falava que no centro espírita dela estava surgindo uma grande dúvida entre todos os participantes. Porque era uma casa que tinha uma grande sala. E ali era feita a reunião mediúnica. Só que, no momento em que as pessoas ficavam um determinado tempo, havia necessidade de fazer a refeição. E onde eles iam comer? Vamos colocar aqui as cadeiras, a gente faz o nosso lanche nesse local mesmo, não tem problema. E aí então os outros diziam, não, isso não é lugar de fazer. Lugar de palestra é lugar de palestra e não pode se comer nesse lugar. E a gente fiquei coçando a orelha, mas por que não pode? Qual é exatamente a ação ofensiva que você coloca de você trocar lanches, de você comer, de você se alimentar num ambiente como aquele, sem que tenha atividades acontecendo? E aí surgiu essa dúvida, por incrível que pareça. Se você faz a evangelização, né? Pois é, Sandro, em vários locais tem, né? Pois é essa ideia da contaminação, Miriam. Então, se você tem a evangelização, quer dizer, as crianças não podem fazer reunião num local onde é feita a reunião mediúnica. Ou você tem evangelização, ou você tem reunião mediúnica, porque você não tem espaço para os dois.
Então começam essas dúvidas, o que pode, o que não pode. Então Kardec coloca assim de uma forma harmoniosa, que é importante ter lugar para essas grandes reuniões. Segundo, se possível, um salão de recepção, onde as pessoas possam ficar descontraídas. E nesse caso, né, seria exatamente o local onde teria maior descontração. Né? André lembrou aqui, né, na obra social em Cabo Frio, o local para o almoço é praticamente o mesmo que o da palestra, inclusive já almoçamos, né, tá certo. Então as duas já participaram dessa contaminação, né? Então o que eu acho que é um absurdo pensar dessa forma, né? O terceiro, Kardec coloca, um aposento consagrado às evocações íntimas, espécie de santuário que não seria profanado por nenhuma ocupação estranha. E aqui ele coloca exatamente essa ideia, que seria prudente deixar esse lugar reservado para que inclusive as pessoas entrando nesse local tivessem exatamente essa mesma ideia. Quarto, um escritório para a revista espírita, os arquivos e os negócios da sociedade. Então Kardec está descrevendo aqui os 4 ambientes que são destinados a cada atividade diferente. Então, lugar de reuniões, lugar de recepção, o lugar dos trabalhos mediúnicos e o escritório da revista espírita. Que no caso hoje, nós temos os escritórios, nós temos bibliotecas, porque naquela época os livros eram poucos, né? Eram livros de filosofia e os livros espíritas eram. E esse local, o escritório para a revista espírita, ele falava exatamente da edição, né? Que seria ali o escritório onde se editava a revista, se trabalhava em cima das ideias. Então você tem o escritório de negócios, né, a sala de reuniões para cada lugar assim. A Miriam colocou, né, quando a sintonia dos pensamentos é o que rege, penso que essa arrumação física traz um efeito psicológico que também traz. Tanto é assim que as pessoas quando entram numa igreja, no centro espírita, elas mudam o tom de voz, elas mudam o seu comportamento. Temos um ou outro ali que é um pouco mais agitado, né? Filhinha, coloca na área de texto. Continua para nós. Tudo disposto e preparado de uma maneira cômoda e conveniente para a sua destinação. Seria criada uma biblioteca composta de todas as obras e escritos periódicos franceses e estrangeiros, antigos e modernos, relacionados com o Espiritismo. O salão de recepção seria aberto todos os dias, a certas horas, aos membros da sociedade, que aí poderiam vir conferenciar livremente, ler os jornais, consultar os arquivos e a biblioteca. Os adeptos estrangeiros de passagem por Paris aí seriam admitidos desde que apresentados por um sócio. Uma correspondência regular seria estabelecida com os diferentes centros da França e do estrangeiro. Um empregado, secretário, e um auxiliar de escritório seriam contratados pelo estabelecimento. Então olha só que interessante a estrutura proposta por Kardec. Como os centros espíritas poderiam se organizar? Como os grupos, porque no início são grupos mediúnicos, são grupos de estudos. Se nós quiséssemos formar um escritório, como seria esse escritório? Se nós quiséssemos formar um centro, como seria esse centro? E aí então temos essas sugestões que Kardec implantou lá na sociedade e que poderia ser a base também, porque inicialmente lá no Livro dos Médiuns ele trouxe para nós o estatuto de uma sociedade espírita. Qual seria o compromisso, quais seriam as regras dessa instituição. Agora aqui no Obras Póstumas ele complementa trazendo uma sugestão do planejamento físico do ambiente. Aí depois chama a Miriam, que é decoradora, para ela dar um jeitinho no local, né, que ela é designer de interiores, ela colocaria bonitinho, deixaria tudo legal, colocaria umas ideias bacanas, né, então ficaria tudo perfeito, os livros na ordem certa, uma coisa bem bacana. E ficaria assim o lugar ideal. Um dia nós vamos ter o nosso escritório, e aí então na nossa sala, no nosso grupinho, e aí então a gente vai dar um jeitinho, todo mundo vai gostar. Bom, nós temos aqui agora a segunda parte. Primeiro, o estabelecimento central. Kardec colocou essa ideia, porque ele disse assim, né, eu fiz dessa forma, criei a sociedade, agora ele vai trabalhar com os ensinamentos espíritas. Deixa eu ver aqui. O tamanho tá. O ensino espírita, de que forma que a gente poderia conduzir
os ensinamentos da doutrina espírita nesse nosso grupo, nesse nosso centro espírita formado. Não precisamos mais chamar de sociedade, ou podemos chamar de sociedade, ou de associação, ou de centro espírita, como nós quisermos. Ensino espírita. Um curso regular de espiritismo seria ministrado com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência e de propagar o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios e fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver um grande número de médiuns. Vejo esse curso como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Então, olha só a importância que Kardec colocava de não apenas fazer com que o espiritismo seja o espiritismo prático, mas que seja também um espiritismo didático, um espiritismo teórico, com suas bases estudadas, um curso regular, que hoje nós temos desde livros que são estudados, como é o nosso caso, embora não sejamos uma sociedade instituída legalmente e fisicamente, somos um grupo de estudo regular, que trazemos aqui obras que são estudadas. Mas nós temos hoje propostas para poder facilitar, aliás, essa é uma questão que a gente pode analisar a respeito do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é um estudo alvo de críticas e alvo de elogios, porque tem o seu ponto forte e tem ali o seu ponto fraco. A dificuldade do ESD se dá pela sintetização dos ensinamentos espíritas, ou seja, muito resumido, traz de uma forma resumida alguns tópicos que foram organizados dentro de uma sequência de aprendizado, de uma sequência didática, e trazido de um modo muito rápido, para que todos possam aprender. Então, se você estuda apenas baseado no ESD, você vai ter, obviamente, um ensinamento completo. Como a gente já viu aqui, nós temos textos aqui que exigem de nós várias e várias reuniões, vários e vários complementos para a gente poder compreender na sua profundidade. Se você faz um ESD, vamos dizer assim que o ESD é aquilo que nós chamávamos de supletivo. Para quem aqui tem um pouquinho mais de idade, tirando a Cindizinha que é caçula, mas certamente ela já ouviu falar. Então, o supletivo nada mais é do que facilitar a formação do aluno, tendo o estudo, tendo o conteúdo didático resumido para que ele aprenda o básico. Então o ESD é o supletivo. E a gente pergunta assim, mas se o ESD é o supletivo, por que ele é dado sabendo que ele é incompleto? Ou sabendo que, não incompleto não, sabendo que ele é superficial. Incompleto seria se ele deixasse de falar de um assunto. Mas ele procura abordar todos os assuntos, mas de um modo resumido. Então, nesse caso, o ESD tem a função de transmitir para as pessoas o conhecimento doutrinário, ainda que resumido, da forma mais rápida possível. Porque muitas pessoas não têm tempo nem disponibilidade para ficar fazendo um estudo de vários anos. Então tem o primeiro módulo, o segundo módulo. Só que na nossa sala, vocês sabem, nós estudamos 2 vezes o Livro dos Espíritos e cada estudo durou 4 anos. 4 anos estudando 1h30, 2 vezes por semana. Quem consegue sobreviver 4 anos estudando um livro? Muita gente não tem mais não tem disponibilidade pelos compromissos pessoais, familiares, profissionais, não tem mais paciência, porque você já atinge uma certa fase da vida que você fala, não aguento mais ficar preso nesses estudos. Então houve a necessidade de fazer uma otimização dessas informações para transmitir de uma forma rápida. Você em 6 meses tem um conhecimento geral da doutrina espírita, superficial, mais uma vez, mas um conhecimento geral. Então tem um lado positivo? Tem um lado negativo? Também tem. Então, na verdade, a gente apresenta o ESD, se a pessoa realmente tiver interesse, ela faz um curso destinado ao Livro dos Espíritos, como acontece nas casas espíritas. Temos casas que têm o curso do ESD, e tem o curso do Livro dos Médiuns, tem o curso do Livro dos Espíritos, do Evangelho e de outras obras. Então, tudo é feito de um modo rápido, para aqueles que podem, e de um modo mais extenso, né, para quem pode, que é o extensivo, e o intensivo para aqueles que não têm essa disponibilidade. Então, foi uma ideia produtiva, que nesse caso a Federação Espírita Brasileira acabou criando. Mas se nós temos disponibilidade, nós temos que ter a consciência que se nós estudamos apenas pelo ESD, certamente o estudo virá
de modo superficial. O Armando colocou: muitas casas estão preocupadas em formar médiuns e infiltram até outras doutrinas alheias à doutrina espírita. É um problema, né, Armando? É aquela coisa da praticidade, né? Nós temos muitas casas que formam os médiuns dizendo assim: você é médium, então vem trabalhar. Sem a preocupação de oferecer a teoria. E acaba, naturalmente, trazendo um grande problema, né, no desenvolvimento do trabalho e até mesmo do entendimento da doutrina espírita. Vejo que se são os médiuns, ele deveria ser intensificado no livro dos médiuns, sem dúvida. Isso depende da casa, né, da filosofia. Porque muitas pessoas, a gente lembra assim, Armando, eu já contei para vocês essa história, da Dona Rosa, mãe da nossa amiga a Rosana, a Madjaroff. A Dona Rosa certa vez foi em casa, a gente estava ali abraçados naquele café da tarde, e a gente falava sobre os nossos grupos de estudos nos centros espíritas, na internet. Porque nós temos um grupo de estudos com tantas pessoas, nós temos ali os livros que nós estudamos são esse, é um trabalho muito legal. Ela falava assim: nossa, que coisa linda que vocês fazem. Mas isso é coisa para vocês que são jovens, a gente não tinha tempo naquela época. A gente tinha tanto trabalho para fazer, tantas pessoas precisando, que a gente não tinha tempo de sentar numa sala de aula. Aí eu baixei minhas orelhinhas, né, aquele orgulho que eu tinha foi ali para baixo da sola do meu sapato. Fiquei quietinho e falei assim: ela, com a experiência prática dela, né, certamente fez muito mais do que eu pude fazer através dos grupos de estudos. Mas o importante é a gente lembrar que em muitas situações, as pessoas, sendo médiums, e dependendo de onde elas vivem, da realidade, do tempo, da estrutura de que ela dispõe nas instituições, eles não têm tempo de fazer isso. Ou você estuda ou você trabalha, sabendo que o trabalho tem pessoas necessitadas, pessoas sofrendo, e você fala assim: olha, hoje eu não posso te atender porque eu tenho que estudar. Aí a pessoa fala: então não tem problema, eu vou continuar sofrendo durante a semana toda, enquanto você pega nos seus livros. Então a gente se depara com situações assim que não dá para a gente usar uma matemática, né, aquela coisa dizendo que todo mundo tem que agir assim. A gente encontra situações que, infelizmente, só que nesse caso, se você não tiver o estudo, continua ainda trazendo grandes prejuízos. Porque todo conhecimento é válido, a gente sabe disso. Então, sempre que possível, promover o estudo para todo o grupo, porque é o estudo que traz o conhecimento da doutrina espírita e a segurança das suas práticas também. A Angelina colocou, né? A Joana de Anges falou para Divaldo que ele deveria ler o Livro dos Espíritos até desencarnar, né? Entendemos que deveremos ler sempre, né? Tudo aquilo que nós lemos, né, Angelina? Eu ia te chamar de Joana por causa do seu Angelina, né? Tudo aquilo que nós lemos em termos de livros que trazem bases doutrinárias sólidas, livros que são bem explicados, eles de certa forma se tornam um complemento do Livro dos Espíritos. Então é sempre importante a gente sempre passar por essas perguntas, mas eu creio que não ficar somente nessas perguntas não é o suficiente, porque chega uma hora que as nossas ideias terminam, você não sabe mais o que pensar daquele assunto. E aí você pega um livro que você ganhou, que você comprou, que fala sobre tal assunto, que você lê, e de repente você começa a expandir um pouco mais o conhecimento. Então a gente está sempre diversificando. É um trabalho sempre que eu procuro fazer. Né, de chegar e falar: olha, vamos estudar esse livro, agora vamos estudar esse outro livro por causa disso, por causa daquele outro. Sempre com o objetivo de aprimorar, de expandir um pouco mais os nossos horizontes. É fundamental. Mas tudo isso girando sempre como se o Livro dos Espíritos fosse o Sol e todas as demais obras fossem planetas girando em torno desse Sol. Jamais a gente pegar um planeta desgarrado, que certamente a gente vai acabar saindo daquilo que é o fundamental. A Miriam colocou: ao mesmo tempo, vejo muitas casas com excesso de rigidez para esse trabalho, por também não expandirem o estudo do Livro dos Médiuns a todos, né, só para um grupo seleto. Achar um meio termo e bom senso, isso Kardec lembra o tempo todo. A gente vê, Miriam, a gente fez o estudo do Livro dos Médiuns aqui, a gente está finalizando o estudo do Livro dos Médiuns, e a preocupação não foi: escuta, você, quem aqui é médium? Então só médium pode estudar. Aí eu dou a chave da senha, eu dou a senha aqui da sala, né? E essa senha da sala só entra quem for médium. E quem não for médium? Quem for médium não pode estudar. Então a ideia que a gente procura fazer é exatamente isso. Esse conhecimento, como eu passei para vocês, nós temos ali a mediunidade, ela está presente no dia a dia de todos nós. Quando você liga a televisão, quando você conversa com alguém, quando você ouve uma história. Então o conhecimento sobre mediunidade, sobre essa realidade do mundo espiritual, é fundamental. É importantíssimo isso para nós. Então, a doutrina espírita nunca restringe o nosso conhecimento a uma única linha de pensamento. Ela abre para todos nós temos essa possibilidade. Né?
Como o Armando colocou também, né, se puder, leia de tudo e filtre, né, se não leia Kardec, que seu tempo não será perdido. Certamente que sim. Mais do que isso ainda. Né? Olha, o Caminho da Luz é um livro muito interessante, de Emmanuel, né, e são tantos os livros, né, a gente tem que reforçar sempre aquilo que Kardec tem. Então nós temos já 2 planejados, né, o próximo livro vai ser o Depois da Morte, quando nós finalizarmos o livro dos médiuns, e depois a gente retoma o Evangelho segundo o Espiritismo após o término do Obras Póstumas. Então a gente tem que sempre fazer a revista desses livros, né? E dentro das oportunidades a gente vai encaixando. Tem aqui uma listinha. Valeu, Fletcher, bom trabalho. Eu tenho aqui uma listinha de obras que eu quero estudar com vocês e tudo mais, então com paciência a gente vai conseguindo abranger tudo. Né? Vamos ver se a gente consegue pegar esses que são as nossas preferências, né? O Brás colocou, é muito raro, né, chegar a uma cidade que tem um centro espírita que não tem a sua colaboração social. Coisa que a gente lembra, né, Brás, que é uma característica das instituições mais atuais. Que a gente vê que Kardec ele não fala assim, vamos abrir um espaço para atender as pessoas. A sociedade tinha um propósito de trabalhar a doutrina espírita dentro do seu contexto teórico, do seu contexto prático da mediunidade. Então essa parte de colaboração social, ela veio muito mais como um complemento para que as pessoas pudessem praticar a caridade. Porque, principalmente, quando se fala sobre transformação moral, sobre o exercício do amor ao próximo, sobre caridade, você precisa de espaço, de ambiente para poder realizar isso. E se você não tiver, você vai procurar onde? Numa igreja você é rejeitado porque você é espírita. Numa obra, uma obra social pública, você muitas vezes não tem acesso. Então você vai trabalhar onde? Foi aí que as instituições começaram a perceber que era uma forma dos próprios trabalhadores, dos próprios estudantes da casa espírita, de começar a viver isso na prática, que foi uma iniciativa ótima, diga-se de passagem, né? Na parte de contabilidade que Kardec exercia sobre o financeiro, encontramos lá. Tanto para o social, né? Pois é, mas né, não tem destrinchado. Mas ele coloca isso também, se social talvez fosse de doações, mas não um trabalho organizado na sociedade para poder fazer isso. Né? Mas é um trabalho que tinha essa preocupação também. Armando colocou em uma casa que frequentei, não pude fazer o curso de médio porque fumavam, né? Questionei o que vale aqui, né? O meu vício físico, né? Minha parte moral. Pois até o estudo poderia me conscientizar de uma má prática do vício físico. É lamentável isso, né, Armando? Quando você restringe uma oportunidade de estudo para uma pessoa, porque você avalia, né, a sua condição exterior, vamos dizer assim, e não a sua disposição de estudar, eu acho que é lamentável. Você privar um aluno do estudo, do conhecimento, porque você o julga incapaz, sem que ele não tenha de fato incapacidade para isso, eu acho lamentável, lamentável. O Zé colocou, né, muitos dizem que o Espiritismo não veio para matar a fome do ser humano, mas ajudar a se modificar. E de fato é assim também, né, Zé? Eu também concordo com isso. Bom, mas aí, né, exato, né, Dudu? É a rigidez, né, é aquela... Porque, mais uma vez, né, eu falo para vocês que muitos desses erros que nós cometemos são erros que não são intencionais, mas são erros baseados naquilo que você aprendeu na sua experiência. Alguém te ensinou assim... você vai continuar se comportando dessa forma, você formou as suas ideias baseado naquelas ideias antigas. Então, é assim, por isso que cada instituição tem uma característica diferente. Porque as pessoas vão dando uma característica pessoal, segundo, né, a sua visão administrativa, para aquela instituição. E aí, então, tem aquelas que são rígidas demais, tem aquelas que são abertas demais, tem aquelas que são mais coerentes. Então, na verdade, a gente tem que procurar aqueles que são coerentes, né? Aqueles que se afinizam com o nosso modo de pensar, que eu acho que é a parte mais importante, né? Exato, né? Mas tem quem gosta. Tanto é assim que elas existem. Se elas existem, tem pessoas que gostam desse tipo de disciplina, né? Mas vamos lá, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui, então, no projeto 1869. Nós vamos entrar agora na forma de publicidade. Kardec falou sobre o estabelecimento central, que é a elaboração de centro espírita. Falamos sobre o ensinamento espírita. E agora nós vamos para publicidade. Tá? É o próximo tema que a gente vai estudar, então. O Armando colocou, né, também há casas dominadas por certos espíritos e médiuns que impõem sua vontade. Né? No meu caso está difícil achar uma casa séria. Né? Esse é o problema, mas o importante é procurar, né, Armando? É sempre perseverar, nunca desistir. Às vezes nós temos pequenos centros que são
próximos de nós, tem centro aqui na esquina de casa, aí você fala assim, mas é muito pequeno, eu quero um outro. De repente esse centro que é o interessante, a gente quer sempre uma coisa muito dinâmica e tal, mas eu acho que tem que procurar, porque estudar sempre, né, é fundamental, né? É isso aí, é o que vale. É uma pena que a gente não encontre, né, algo que a gente gosta, né, mas a gente vai achar com certeza, né? Bom, pessoal, vou passar para o nosso amigo Décio, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho a gente volta, né? Então fizemos aqui esse estudo sobre aquela visão de Kardec de fora da caridade não há salvação, vendo o aspecto humano de Kardec dentro dessa ação caritativa, e vimos aqui um pouquinho sobre a formação, né, dos centros espíritas dentro desse projeto 1868 de Kardec. A Miriam colocou, né, lá onde frequenta é sério, né, mas cheio de problemas como qualquer lugar. E o bom é poder fazer parte desses ajustes. Né? Pois é, a gente tem que esperar que a instituição nos ofereça aquilo que nós esperamos, e nós também temos que tentar oferecer para a instituição aquilo que nós podemos. Nós nunca vamos achar, né, dificilmente você vai a uma loja e compra uma roupa que se encaixa perfeitamente no seu manequim. Sempre vai ter que fazer um ajuste de barra, um ajuste de cintura, um ajuste disso, daquilo, né? Dentro do meio da costura, né? Então são adaptações das duas formas, ajuste das duas formas, dos dois lados, né? E aí a gente consegue alcançar os pontos comuns. Como eu falei para vocês, a gente tem que sempre buscar aquilo que é comum em qualquer tipo de relação, seja uma relação pessoal, seja uma relação institucional. Se nós sempre frisarmos